Porque uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo ordenou que o Centro de Referência da Saúde da Mulher realize abortos legais em casos que resultem em gestações por causa da retirada, sem consentimento, do preservativo durante a relação sexual. A juíza do caso reconheceu que a prática é uma violência sexual análoga ao estupro. E daí, a doutora Ana Beatriz Rich, nossa advogada, uma das nossas advogadas aqui hoje, se esse entendimento se configura, há que se falar em possibilidade de aborto. Você está em linha como a juíza ou não? Lívia, com certeza. Eu acho que a minha posição a respeito do aborto, ela é até polêmica. Eu prefiro nem me estender sobre isso, porque não é o motivo principal do que a gente está discutindo. Mas é um fato de que, a partir do momento em que, durante um ato sexual, alguém pratica algo sem o seu consentimento, isso se torna violência sexual. Isso não sou eu que estou falando, é a doutrina, a jurisprudência. A professora Priscila pode me corroborar, eu tenho certeza. Já vai ser a próxima, vai então, preparando assim, aí, Pri. nós estamos diante de um episódio de violência sexual. A violência sexual, e aí tem uma questão que eu acho que é bastante técnica, se é violência sexual ou se é estupro, porque a lei permite nos casos de estupro. E aí a gente precisa fazer a avaliação se este ato pode ser considerado um estupro, e para mim sim, porque eu entendo que, em se tratando de algo tão inviolável como a integridade física de alguém, e este ato de tirar a camisinha não é só uma questão de gravidez, mas é também de doenças. Então, assim, me parece algo muito grave, muito sério, para não ser equiparado a uma prática de estupro. Com esta conclusão, me parece que a juíza está absolutamente correta em permitir, sim, a prática desse aborto. Lembrando que isso é uma faculdade, não uma obrigação. Pensa assim também? Discorda da Diana, da juíza? Eu vou explicar aqui, né, primeiramente. O Código Penal, Lívia, lá no artigo 128, né, só para a nossa audiência entender, e a Ana falou certinho mesmo. Ufa! Ele traz algumas excludentes de crime, ou seja, normas justificantes, normas permissivas. O que é isso? A pessoa tem uma conduta criminosa estabelecida no nosso Código Penal, mas o Código deixa a pessoa agir naquele sentido, não cometendo crime. Então, primeiramente isso. Só que lá nesse artigo 128, ele diz que vai ter exclusão da tipicidade, ou seja, afastar o crime, nos casos em que haja estupro. E aí entra o problema. Por quê? A figura do stalking, né, stilfing, na verdade, stilfing, é a retirada do preservativo no ato sexual. E a retirada do ato preservativo no ato sexual, ele configura o estelionato sexual. O que é isso? Que está tipificado não no estupro, que é no 213, e sim no artigo 215, onde a pessoa faz a relação sexual, seja ato libidinoso, diverso da condição carnal, não tem violência, como tem no estupro. Né? Não tem ameaça, mas tem o quê? Fraude, meio fraudulento ou meios que dificultem a vítima perceber, ou na verdade há uma manipulação nessa manifestação da vontade dela, né? Dentro dessa liberdade sexual. Então, nesse ponto, nós não estaríamos enquadrados no artigo 128, mas o problema aqui é a analogia. O que é analogia? A lacuna, quando o Estado deixa de colocar. Então, o que é analogia? Eu tenho uma lacuna, eu não falo. O direito penal, Lívia, ele admite que nós fechemos essa lacuna quando favorece o acusado. E aí entra aqui. Como eu faço a extensão da analogia ao estupro, porque é uma violência, seria permitido pelo direito penal a analogia in bonam partem, ou seja, a analogia que favoreça, porque retira uma conduta criminosa. O inverso não é possível. Então, se eu tiver que fazer uma analogia para criminalizar, eu não posso. Mas para favorecer, eu posso. E aí foi o fundamento dado pela juíza. Eu concordo plenamente, só para deixar aqui ultimamente registrado, há uma resistência, né, pelo menos no Hospital Pérola Byton, em fazer abortamentos que são permitidos pela legislação. Eu tive uma situação que a menina foi estuprada pelo primo, né, tinha curador, né? Como é que fala, gente? Ela era... tinha lá uma liminar, é uma tutora. O que acontece? Ela não tinha capacidade mental. O primo estuprou, ela ficou grávida e ela não conseguia fazer o abortamento, que é legal. Por quê? Porque o médico era cristão, né? E aí havia esse problema e tinha que fazer até... Eu acho que é por isso que o PSOL entrou
com essa ação, Olivia. Por quê? Porque se passa de 4 meses, precisa fazer cesárea. Então, não consegue fazer abortamento por inserção medicamentosa. Então, por isso que o pessoal entrou, porque a vida de ambas podem estar em risco, né? Então, só considerando aqui que há uma resistência pela Prefeitura de São Paulo, eu posso afirmar, né, nesse sentido de fazer abortamentos que são legais. Cada vez que eu escuto histórias como essa, Deise, eu chego à conclusão de que... Não, com certeza, você não traria aqui se não fosse, né? Eu chego à conclusão que a sociedade brasileira não está preparada para discutir o aborto, porque ela não é capaz de separar o que é religião, o que é a discussão legítima, técnica, quem faz é o homem, legal, né? Quem faz exatamente. A maioria no Congresso Nacional é masculina, é homem. Quando estaremos preparados para discutir isso com maturidade política e outros tipos de maturidade também? Eu não vejo isso acontecendo não, Lívia. A gente tem várias questões no meio disso tudo, né? Como você falou, um Congresso conservador, machista, né, dominado por homens. Eu não lembro onde que a gente estava falando de alguma pauta, de valorização das mulheres na política, foi no Jornal da Manhã. Então, para além da cota de 30%, são os espaços machistas que não permitem que elas se desenvolvam e consigam cargos de relevância, e isso vai para essa questão também. Então, eu acho muito difícil essa pauta entrar com a cientificidade que ela precisa no debate. E aí tem uma outra questão, né? Nós somos um país religioso e a religião ela acaba interferindo muito. Aí vamos falar do Congresso Nacional, onde esse debate deveria acontecer. Uma das maiores frentes parlamentares do Congresso Nacional é a Frente Parlamentar Evangélica, que é uma frente conservadora, que vai contra o aborto. Então, eu acho que esse assunto ele não vai ser debatido com a necessidade que precisa. E a gente ainda tem um outro ponto, né? Nos últimos anos para cá, a ciência começou a ser vista com uma certa desconfiança. Então, a verdade, ela virou uma questão de agenda política, né? A gente tem trabalhado muito assim, para entender a sociedade moderna, a questão da dissociação cognitiva. Então, eu acredito nisso, não adianta o que você me fala, não adianta os dados. Se você trouxer dados muito específicos para mim ou muito científicos, isso vai exigir um esforço muito grande da minha parte. Então, eu prefiro continuar acreditando naquilo que já é familiar para mim e que exige menos esforços. Então, eu acho que é muito difícil essa pauta prosperar e ela ir para um debate significativo aqui no Brasil. Eu acho que a gente vai continuar nesse dilema. Lívia, eu queria só fazer um comentário que esse é mais um exemplo de que não há uma preocupação enquanto Estado, enquanto sociedade com a sua população, mas sim com aquela crença particular que você tem e com os seus próprios interesses. E aí eu queria só destacar que essa falta de disposição para uma discussão técnica, independentemente do resultado, né, da decisão que for tomada, causa tamanha instabilidade jurídica, tamanha insegurança, porque nós estamos falando, uma juíza de primeiro grau permitiu, aí mesmo assim a pessoa não cumpriu, aí nesse meio tempo o hospital recorreu, aí o tribunal suspendeu. E nessa, a pessoa que está ali grávida, naquela situação... A gestação passa, as semanas vão correndo. E sem saber, muitas vezes, uma criança, sem saber se vai acontecer, se não vai, se ela vai ter segurança. Às vezes ela está no estágio inicial da gravidez, é algo muito mais seguro, de repente ela está com 6, 7 meses e vai ter que se submeter a um procedimento muito mais invasivo. Eu queria só chamar a atenção para a importância dessa discussão, porque enquanto a gente joga as coisas para debaixo do tapete, existem pessoas, meninas na sua grande maioria, a gente já discutiu isso aqui outra vez, passando por situações e por aflições como essa. Esse é o problema, Luana Tavares. Enquanto há muitas lacunas, enquanto a justiça não tem a maturidade técnica, nem a justiça, porque se o legislativo não define, não cobra essas lacunas, a justiça não tem elementos também. E aí essas questões mais subjetivas muitas vezes vão dominando esses espaços e levando a essas conclusões. Você vê mudança para isso? Pelo menos para breve? Olha, infelizmente a minha tendência é concordar com as colegas aqui, lamentar pela situação e pelo contexto, porque quando a gente pensa, né, na estrutura do Estado e quais são os mecanismos que a gente tem para lidar com questões complexas como essa, vem a lei, né? Mecanismos de controle, mecanismos de incentivo, a legislação, que é uma forma de enforcement, de mudanças comportamentais ou ajustes sociais, ajustes de comportamento ou limites que precisam ser criados entre direitos e deveres. E nesse caso, obviamente, a gente está falando aqui
de uma medida necessária, e concordo com ela, e acabou ampliando aqui o debate para como ela é implementada, porque aí casa com o problema da questão do aborto de modo geral, do que hoje a lei ampara. Então, sem dúvida, Lívia, eu não vejo mudanças nesse sentido. E aqui eu acho que tem a ver com essa maturidade técnica, mas também um pouco do que foi dito aqui anteriormente pela Deise, de praticamente uma preguiça também de sair dessa zona de conforto, de ampliar ali o leque, né, da forma como esses controles são feitos, como essas análises de estatística, de criar mecanismos que sejam de fato implementáveis, porque uma vez que eles são criados, se realmente a gente confia tanto nos legisladores quanto na justiça para se fazer valer aquilo que os legisladores estão criando, a gente vive numa sociedade com um pouco mais de paz e de tranquilidade em relação à sua própria vida, né? O seu controle em relação à sua própria vida, aquilo que acontece com você, com o seu corpo, com aquilo que é a sua vontade. Então, é triste essa situação, é lamentável, mas voltando aqui à medida que é o foco, né, da discussão, ela é muito necessária, sim, concordo com o que foi dito, apesar de não ser advogada, mas que bom ter esse amparo da professora Priscila aqui para entender também de que forma que esse tipo de caso é tratado, porque é uma questão, pelo menos para a nossa legislação aqui, nova, e é importante a gente saber de onde vem o amparo para que isso aconteça, né, e seja pelo menos um passo nessa direção, apesar da gente ter tantos outros desafios para que seja implementado da melhor maneira. E também, só para não deixar de mencionar, porque é sempre importante que a gente consiga a comprovação desses casos, que a gente sabe que aí vem uma segunda missão, né, em relação à cadeia de custódia, em relação a como esse tipo de crime que está sendo agora ampliado, né, tipificado ou condicionado ao aborto, e não só a questão do estelionato, como já previa o Código Penal, de que forma que aquela vítima que sofreu esse crime vai poder gerar ali as provas necessárias, que é um outro desafio que a gente tem também na justiça brasileira. Já é mais uma coisa para você falar também, Aline, que você já ia comentar. Só para fechar, há projeto de lei que começou a ser discutido e houve aí ficaram em polvorosa, é a questão da retirada, Lívia, dessa causa que exclui a tipicidade no abortamento por estupro, né? Então, foi parado para uma discussão mais séria, mais aprofundada, né? Esse é um ponto que a gente precisa discutir. Por quê? Porque, claro, o direito penal, ele protege a vida, né? É óbvio que o Estado não pode... Se o Estado não pode matar e se a pessoa não pode matar, um bebê é uma vida, então a vida é protegida. Só que aí há, só para fechar esse cenário, direitos que se equivalem, o direito da mulher, o direito, né, do feto, e aí esse problema, o direito penal, ele é sempre o goleiro, ele atua em última raça, em última coisa, só que as pessoas invertem, põem o direito penal para resolver coisas que são sociológicas, enfim, sociais, né, outra seara de argumentação. E para fechar, eu queria fazer um ponto, como é difícil, como a gente vive mesmo uma sociedade estrutural, uma sociedade machista, até mesmo para a mulher, né, que é vítima de uma coisa de violência. Nesse caso que eu trouxe para vocês, que a menina foi, né, violentada, ela não tinha capacidade mental, ela é uma pessoa com deficiência, né? Vulnerável. Ela é uma pessoa com deficiência, que era estupro de vulnerável. Sabe o que aconteceu? O estuprador estava requerendo na justiça porque ele não queria que ela tivesse tirado o filho. Só para deixar esse último... Isso aconteceu em Santo André, né? A DDM de Santo André, que era a doutora Daniela, ainda continua, estava apurando o caso. Ele foi ser ouvido, né? Ele estava mexendo, mandando mensagem no Facebook, falando horrores, e queria entrar na justiça porque ele queria ter o direito de ter o filho, né? Que provavelmente, como são primos, também seria, né? Provavelmente com deficiência. Só para fechar. E que fechamento, hein, Priscila Silveira? 3h34. O Linha sai rapidinho para o intervalo, nós voltamos já já. Linha de Frente.